Olá, vamos para a nossa terceira aula do curso de inspeção de revestimento com Holiday Detector, nosso Spark Tester. Então nessa terceira aula vamos falar de tensão de trabalho, como determinar a tensão de trabalho do equipamento de Holiday Detector. Portanto, precisamos lembrar, que nós temos dois elementos, bem comuns na eletricidade. A gente tem o isolante elétrico, que no nosso caso é a tinta ou o revestimento, é aquilo que a gente vai inspecionar. E do outro lado, a gente tem um condutor de eletricidade, que é a nossa base ou substrato. Portanto, a gente tem que partir dessa premissa, dessa normalidade, desse fenômeno da eletricidade, tá? O condutor de eletricidade, a gente tem que entender que a nossa base é o substrato e nosso isolante elétrico é nossa tinta ou revestimento. A tensão de trabalho que vamos colocar no equipamento, ela tem que ser suficiente para quê? Para não vencer o nosso revestimento, que é nosso isolante elétrico. Se a gente coloca muita tensão, a gente consegue vencer a resistência elétrica do nosso isolamento elétrico, que é nosso revestimento ou tinta, ok? Então, se a gente coloca muita tensão, uma tensão mais alta do que o suficiente, a gente acaba vencendo. O que é vencendo? A gente estraga o nosso revestimento, fura a tinta, fura o revestimento? Não. Porém, a gente consegue fazer a tensão ultrapassar e encontrar nosso condutor de eletricidade, que é a nossa base, que seria, por exemplo, nossa base de concreto ou nossa base de aço. Aí o equipamento ia apitar, ia detectar, porém, não é o que a gente quer fazer. A gente quer medir a resistência dele sem romper, sem o revestimento, sem vencer a sua capacidade de isolar eletricamente. Então a gente tem tensões corretas para aplicar no nosso equipamento, tá? Para cada caso é um caso. Então vou lá no nosso R1, nossa regra 1, tá? Quando o substrato é de aço, para cada 1 milímetro de revestimento, tá, ou tinta, a gente coloca uma tensão de 5.000 volts, ok? Tá? E essa é uma regra para substrato de aço. E a gente também tem uma regra também para o substrato de concreto, que para cada 1 milímetro de revestimento a gente coloca 10.000 volts. Regula o equipamento, tá? Para essa tensão a gente vai estar o quê? Pondo a tensão correta, suficiente para não vencer a resistência do material à eletricidade, tá? O dielétrico dele não será vencido, tá certo? A regra 1 e a regra 2 são regras básicas, tá? Porém, a regra 3 ela é mais técnica do ponto de vista material. Por quê? A gente tem N tipo de revestimentos, tá? E tintas, tá? E vai ter muito mais, vai se lançar muito mais. Então a gente não sabe o quanto esses materiais são resistentes à eletricidade. Então, quando tem um material diferente, a gente pede ajuda, informação técnica do fabricante do revestimento. Isso ocorre, tá? Então a regra 3, quando a gente não tem parâmetros, tá? A gente recorre ao fabricante. Ele lá vai saber exatamente qual a tensão para se trabalhar com o material dele para fazer o teste de Holiday Detector. Tá? Holiday Detector não é novo, não é exclusividade. Então tem essa alternativa também. Vamos dizer, o material que se preze teria esse teste lá para recomendar, tá? Para a gente fazer. E mais uma observação, poderia ter o caso do substrato, do equipamento não identificar o material de revestimento, por exemplo, a tinta ou o revestimento.
tá? Por exemplo, ele não ser susceptível, ele não se comportar como um isolante elétrico. Aí o equipamento fica vendido, tá? Então ele não consegue medir, né? Mas quem passa essa informação primeiramente deveria e deve, sempre será, o fabricante, tá? Caso não tenha, essa regra básica, a regra 1 e a regra 2, ela se aplica muito bem para começar, tá? Caso não tenha, a gente vai para a terceira. Opa, o que o fabricante fala quanto ao teste Holiday Detector, certo? Então, dessa forma, a gente vê a tensão correta para a gente trabalhar com o Holiday Detector de maneira básica, ok? Tá? Lembrando que o equipamento, basicamente, ele só tem um potenciômetro para se medir a tensão e a sensibilidade, o segundo botão que chama sensibilidade, para você pôr o sinal sonoro, para você escutar, para ficar mais tranquila, mais confiável a inspeção. Ok? Então aqui a gente termina a nossa terceira aula do curso de inspeção e revestimento com Holiday Detector. Até a próxima!